Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meu marido me ameaçou com o divórcio para viver com a mãe dele, mas agora ele e a sogra podem sair da minha casa que sempre foi minha herança. Olá a todos! Sou Kate, uma funcionária de escritório de 30 anos que de alguma forma acabou em uma situação digna de uma comédia de televisão. Sou uma mulher trabalhadora, isso sou eu, casada com um homem que ainda está preso às saias de sua mãe, esse é meu marido, Gary, e uma sogra que acha que é a rainha da Inglaterra. Eu sei o que vocês estão pensando. Querida Kate, por que você se casou com o menino da mamãe? Bem, deixe-me dizer que o amor te deixa cega, surda e aparentemente tola. Quando conheci Gary na universidade, ele parecia um sonho realizado. Alto, bonito e capaz de formar frases completas. Algo raro na selva selvagem da educação superior. Alguns anos depois, aqui estou eu, morando em uma linda casa de $2 milhões com meu marido e nossa filha, uma casa que herdei do meu pai. Parece um conto de fadas, certo? Bem, segurem-se, porque aqui é onde as coisas ficam interessantes. Vejam, meu querido marido e sua amorosa mãe pareciam estar sob a impressão de que essa casa linda, espaçosa e que vale cada centavo desses $2 milhões é graças ao trabalho árduo de Gary e ao impecável gosto de sua mãe. Mas antes de revelar os detalhes suculentos de como consegui me safar com o golpe do século, deixem-me levar vocês por uma viagem pelos eventos hilários, frustrantes e francamente absurdos que me levaram ao momento em que finalmente decidi soltar a bomba mais épica da verdade. Eu era uma estudante universitária cheia de ilusões e grandes expectativas quando conheci Gary, armada apenas com um sonho, uma pilha de livros e um vício nada saudável em café de cantina. Gary entrou na minha vida como um cavaleiro em armadura brilhante, se aquela armadura fosse feita de camisetas de futebol e latas de cerveja. Nossos olhares se cruzaram em uma sala de aula lotada e foi amor à primeira vista. Bem, tudo bem, não foi tão romântico assim. Na verdade, ele derramou sua bebida energética nos meus apontamentos, e talvez eu tenha dito algumas palavras que fariam um marinheiro corar. Mas ei, nada diz amor verdadeiro como apontamentos arruinados e dedos pegajosos. Desde aquele momento fomos inseparáveis. O primeiro indício da relação particular de Gary com sua mãe veio no nosso terceiro encontro. Imaginem a cena, jantar à luz de velas, música suave, e nós dois nos olhando amorosamente nos olhos. De repente, o telefone de Gary toca. Ele o ignora como qualquer pessoa sã em um encontro faria. Ou não. Nosso Gary praticamente se lança sobre a mesa para atendê-lo. Oi, mãe, diz ele com todo o entusiasmo de um labrador vendo seu dono depois de 5 minutos de separação. O que se seguiu foi uma conversa de 15 minutos sobre se ele havia lembrado de embalar sua cueca da sorte para a semana de exames. Gostaria de estar brincando, de verdade. Queria muito que fosse uma piada. Deveria ter corrido para as colinas como faria qualquer mulher com respeito próprio, mas não, fiquei ali bebendo meu vinho barato e morno, pensando, que doce, ele ama a mamãe. Kate do passado, se eu pudesse voltar no tempo e te dar um tapa para te fazer acordar, eu faria, e bem forte. Os anos passaram e de repente estávamos noivos. Como isso aconteceu? Vocês se perguntam. Bem, digamos que envolveu um anel escondido, um pedido de casamento mal feito que mencionou sua mãe não menos de 5 vezes. E eu, na minha infinita sabedoria, dizendo, sim, a fase de planejamento do casamento foi uma experiência. E por experiência quero dizer um pesadelo pontuado por comentários passivo-agressivos da minha futura sogra. Ah sim, amigos, é aqui que Carol realmente começou a brilhar. Cada decisão, desde a cor dos guardanapos até o sabor do bolo, tinha que ser aprovada por Carol. Deus me livre de escolher lilás. O local da festa, os vestidos das madrinhas, Carol quase teve um aneurisma com isso. E Gary, bem, ele foi tão útil quanto uma chaleira de chocolate. Sempre que eu tentava pedir sua opinião sobre algo, ele encolhia os ombros e dizia, o que você e a mamãe acharem melhor, querida. Deveria ter sabido então que não estava apenas me casando com Gary, mas também entrando em um relacionamento poligâmico com ele e sua mãe. Mas a verdadeira diversão começou quando começamos a procurar casa. A maioria dos casais procura casa juntos, talvez levem um corretor de imóveis ou um amigo de confiança para uma segunda opinião. Nós não, isso seria normal demais. Levamos Carol. Mas o golpe de misericórdia foi quando finalmente encontramos uma casa que todos aprovamos. E por todos, quero dizer que Carol deu seu aval, e eu já estava exausta demais para continuar discutindo. Enquanto estávamos na sala de estar, Carol se virou para Gary com lágrimas nos olhos e disse, ah querido, posso ver nossa família reunida aqui na manhã de Natal. Nossa família. Não sua família, nossa. Eu estava bem ali, e de alguma forma já havia sido apagada da foto. Gary, claro, não a corrigiu.
Ele apenas assentiu, provavelmente se imaginando de pijamas, abrindo presentes enquanto sua adorada mamãe o observava com olhos brilhantes. Neste ponto, você deve estar se perguntando por que eu não saí correndo. Acredite, eu já me fiz essa pergunta aproximadamente 37.042 vezes desde então. Mas o amor, a falta de sono por tantas visitas a casas e a falácia dos custos afundados são uma combinação perigosa. Assim contra todo bom senso, e provavelmente várias leis da natureza, nos casamos. O casamento foi bem, digamos que se você procurar a palavra circo no dicionário, encontrará uma foto do nosso cortejo nupcial. Carol vestiu-se de branco. Sim, você leu certo, branco no casamento do filho. Quando apontei isso para Gary, ele apenas encolheu os ombros e disse, mamãe disse que é mais um branco creme. Sério? Branco creme, minhas narinas. Era mais branco que um urso polar em uma tempestade de neve. Mas conseguimos. Dissemos nossos sim, aceito, cortamos o bolo e embarcamos em nossa nova vida juntos. E por juntos, quero dizer com a constante presença de Carol à espreita no fundo. Agora, você pensaria que uma vez casados e instalados em nossa nova casa, aquela que Carol escolheu, lembram? As coisas se acalmariam, certo? Errado. A vida de casada com Gary era como estar em uma corrida de 3 pernas, exceto que a terceira perna era de Carol, e ela estava sempre tentando me fazer tropeçar. Ela estava em toda parte. Se não estava fisicamente presente, estava em espírito, vivendo sem pagar aluguel na cabeça de Gary e ditando cada aspecto de nossas vidas. Queríamos comprar um novo sofá? Melhor consultar Carol primeiro. Pensando em experimentar uma nova receita para o jantar? Melhor não. Gary só gosta de comida como a mamãe faz. Queria pintar o quarto de hóspedes? Calma, mocinha, talvez Carol não goste dessa combinação de cores. E antes que eu percebesse, estava grávida. Agora, a maioria das mulheres aproveita suas gravidezes, tem chá de bebê, decoram o quarto do bebê e desfrutam do brilho da maternidade iminente. Eu desfrutei dos comentários constantes de Carol sobre tudo o que eu comia, bebia ou fazia. Aparentemente, quando você está esperando o precioso Gary Jr., não pode mais tomar decisões por si mesma. Kate, você realmente acha que deveria estar bebendo café? Eu nunca toquei aquela porcaria quando estava grávida de Gary. Bem, talvez isso explique como Gary saiu. Querida Kate, você tem certeza de que quer pintar o quarto do bebê dessa cor? Estudos mostram que isso pode afetar o desenvolvimento cognitivo do bebê. Novamente, Gary parece que provou dessa tinta também. E Gary assentia com tudo que sua mãe dizia. Eu juro, se Carol tivesse dito que ficar de cabeça para baixo e cantar "Sou uma xícara de chá" garantiria um bebê saudável, ele teria ficado de cabeça para baixo cantando músicas infantis antes que você pudesse dizer "cordão umbilical". O dia em que entrei em trabalho de parto foi uma experiência. Estava bufando e tentando não amaldiçoar todos os homens do planeta. E adivinhem quem entrou na sala de parto? Carol. Gary a havia chamado antes de ligar para o hospital. Não é brincadeira. Seu primeiro instinto quando sua esposa entrou em trabalho de parto foi ligar para a mamãe. Eu diria que estava surpresa, mas naquele ponto eu estava ocupada demais tentando dar à luz para me importar. Lá estava eu, trazendo uma nova vida ao mundo, com meu marido ao meu lado, parecendo que ia desmaiar a qualquer momento, e minha sogra do outro, oferecendo pé-rolas de sabedoria como: agora, Kate, quando eu dei à luz a Gary, eu não fiz nem metade desse barulho. Ter um bebê apenas deu a Carol mais munição. Agora eu não era apenas uma má esposa, também era uma mamãe. Cada decisão que eu tomava estava errada. Eu não alimentava o bebê direito, não a trocava corretamente, não cantava as canções certas. Era uma avalanche interminável de críticas, todas entregues com aquele sorriso doce que me fazia fantasiar sobre empurrá-la dentro de um barril de cimento de secagem rápida. Gary estava encantado. Ele tinha sua mamãe e sua filha sob o mesmo teto. O fato de que sua esposa estava perdendo a sanidade parecia escapar completamente da sua percepção. Foi por volta dessa época que percebi que precisava fazer uma mudança, não por mim, já que eu já estava muito perdida, mas pela minha filha. Eu me recusava a criar uma menina que pensasse que era normal seu pai consultar sua mãe para cada decisão. Eu me recusava a deixar que ela crescesse acreditando que seu valor dependia de quão bem ela atendia aos padrões impossíveis da sua avó. Então fiz o que qualquer mulher sensata faria: mudei de emprego. Sim, você leu certo. Eu pedi demissão do meu trabalho bem remunerado e estável com horários irregulares por um cargo que pagava menos, mas me dava mais tempo em casa, porque eu estava decidida a estar lá para minha filha de uma forma que Gary nunca estaria. Claro, Carol teve muito a dizer sobre essa decisão. Kate, você tem certeza de que isso é uma boa ideia? Como você vai manter o estilo de vida de Gary com esse salário? Como se o estilo de vida de Gary, de jogar videogames e consultar sua mamãe sobre quais meias usar, precisasse de uma renda de 6 dígitos para ser sustentado. Mas eu me mantive firme.
Pela primeira vez desde que conheci Gary, tomei uma decisão sem considerar o que ele ou Carol poderiam pensar. Mas não se preocupem, essa não é o fim da história. Não, estamos apenas começando. Lembram daquela casa de 2 milhões de dólares que mencionei? É aí que as coisas realmente começam a ficar interessantes. Mas mais sobre isso depois. Por agora eu preciso de uma boa bebida forte e possivelmente de uma lobotomia para esquecer a imagem de Carol em seu vestido de noiva branco quebrado. Atualização 1. Da última vez, deixei vocês com o nascimento da minha filha e minha brilhante decisão de mudar de emprego. Agora, avancemos um pouco até o momento em que as coisas realmente começaram a esquentar. Lá estávamos nós, uma família feliz de 3 ou 4 se contarmos com Carol, coisa que aparentemente Gary sempre fazia. Nossa filha estava crescendo mais rápido que a pilha de roupas sujas de Gary, e começamos a nos sentir um pouco apertados em nossa casa atual, vocês sabem, a casa que Carol tão generosamente escolheu para nós recém-casados. Um belo dia, durante um café da manhã de torradas queimadas, meu querido marido me disse algo que quase me fez engasgar com minha crosta de carvão. Querida, disse ele com toda a sutileza de um touro em uma loja de porcelana, tenho pensado. Mamãe está envelhecendo e estou preocupado com o futuro dela. Que tal procurarmos um lugar onde possamos morar todos juntos? Agora me orgulho de ser uma pessoa razoável. Tenho suportado a constante intromissão de Carol, a incapacidade de Gary de tomar decisões sem consultar a nave-mãe, mas isso era demais. Tentei argumentar com ele, apontei que Carol já tinha mais anos que um bom vinho, cheia de conservantes, e provavelmente sobreviveria a todos nós. Lembrei-o de que valorizávamos nossa privacidade, mas não, Gary estava decidido. Tinha todo um discurso preparado sobre os valores familiares e cuidar dos mais velhos. Tenho quase certeza de que foi Carol quem escreveu o discurso para ele e o fez praticar na frente do espelho. Eu me vi diante de uma escolha: aceitar viver com a mulher que havia feito de sua missão de vida criticar cada aspecto da minha existência, ou ser a nora má que negava a doce Carol a alegria de ver sua neta crescer. Mas sua amiga Kate não é do tipo que se rende sem lutar, não mesmo? Coloquei minhas calças de adulta e propus um compromisso. Procuraríamos uma casa, claro, mas seria perto da casa atual de Carol, não dentro dela. Perto o suficiente para visitas frequentes, mas longe o bastante para que eu pudesse fingir que a campainha estava quebrada quando precisasse de um pouco de sanidade. Surpreendentemente, Gary concordou. Suspeito que ele só tenha se sentido aliviado por eu não ter pedido o divórcio imediatamente ou internado em um hospital psiquiátrico por sequer sugerir que vivêssemos com sua mãe. Agora lembrem-se, como mencionei antes, herdei uma casa do meu pai. Bem, aqui é onde as coisas ficam interessantes. Vejam, eu não havia contado a Gary sobre essa pequena herança. Por quê? Vocês se perguntam. Bem, em parte porque sabia que no momento em que Carol soubesse, estaria redecorando o lugar em sua mente. Mas principalmente porque, bem, acho que queria algo que fosse apenas meu. Então sugeri que procurássemos casas na área onde, casualmente, se encontrava a propriedade que herdei. Gary não suspeitava de nada, estava ocupado demais certificando-se de que cada casa que víamos tivesse um quarto adequado para as longas estadias de sua mãe. Finalmente nos decidimos por uma casa. E quando digo nos decidimos, quero dizer que consegui convencer Gary e Carol de que a casa que herdei estava no mercado e era perfeita para nós. Claro que ter uma casa maior não desanimou Carol, apenas lhe deu mais espaço para espalhar sua loucura especial. Ela começou a nos visitar o tempo todo. No início, era apenas uma vez por semana, depois 2, depois a cada 2 dias. Logo eu estava procurando desculpas para trabalhar até tarde, só para evitar chegar em casa e encontrá-la reorganizando minhas despensas ou me dando lições sobre a maneira correta de dobrar lençóis ajustáveis. Gary estava encantado. Tinha sua mamãe sempre por perto, mimando-o, cozinhando suas comidas favoritas em geral, tratando-o como se ainda fosse um menino de 12 anos que precisava que sua mãe cortasse as bordas dos sanduíches. Cerca de 3 meses depois de nos mudarmos, cheguei em casa um dia e encontrei Carol, que tinha se deixado entrar sozinha, no meio de uma repintura da nossa sala de estar. "Ah, Kate, você chegou", disse ela alegremente, como se entrar na casa de alguém e redecorá-la fosse algo totalmente normal. "Espero que não se importe, mas aquela cor amêndoa era tão sem graça. Achei que um belo lilás daria mais vida. Mamãe, olha o que a vovó me deu." E lá estava minha filha, nos braços, com o vestido mais feio e cafona que eu já tinha visto, e ela adorava. Olhando para minhas paredes lilás, minha filha radiante e a cara satisfeita de Carol, percebi que algo precisava mudar. E como é legalmente desaprovado jogar sua sogra pela janela, sabia que quem precisava mudar era eu. Tudo começou com uma ligação da minha mãe. Agora, deixe-me aproveitar um momento para apreciar minha mãe. Comparada a Carol, ela é uma santa. Me liga uma vez por semana, lembra do meu aniversário sem que o Facebook a avise, e nunca insinuou que sua maneira de carregar a lava-louças era superior à minha.
Mas essa ligação foi diferente. A saúde dela e do meu pai vinha piorando há algum tempo, e as coisas tinham dado uma guinada para pior. Estava difícil para eles se cuidarem sozinhos. Eles realmente precisavam de ajuda. Fiz o que qualquer filha boa faria. Ajustei meu horário de trabalho, beijei minha filha e me preparei para dividir meu tempo entre minha casa e a dos meus pais. A resposta de Gary foi o que vocês poderiam esperar. Ele murmurou algo sobre o quão difícil seria para ele se virar sem mim, como se fosse ele quem estivesse equilibrando um trabalho, uma filha e 2 pais doentes. Ele teve a audácia de sugerir que talvez Carol pudesse vir morar conosco em tempo integral para ajudar, mas eu não tinha tempo para um colapso. Tinha pais para cuidar, uma filha para criar e um trabalho para manter. Então, fiz o que as mulheres têm feito desde o início dos tempos. Respirei fundo, endireitei os ombros e continuei. O que eu não esperava era a reação de Carol ao meu novo horário. Você pensaria que ela ficaria encantada. Afinal, eu estava fora de casa mais frequentemente, o que lhe dava carta branca para redecorar à vontade e mimar seu precioso garoto. Mas não. Para ela, o fato de eu priorizar meus próprios pais significava que, de alguma forma, eu estava negligenciando meus deveres como esposa e mãe. Não passava tempo suficiente com minha filha, a casa estava desorganizada, e Gary estava comendo muita comida pronta. Tudo explodiu uma noite, quando cheguei tarde da casa dos meus pais, exausta e emocionalmente drenada, e encontrei Carol na minha cozinha, com os lábios franzidos em desaprovação. Kate, disse ela com aquela voz doce que me fazia querer cometer crimes graves, acho que precisamos conversar sobre suas prioridades. E aí, queridos do Reddit, vou deixá-los por enquanto. Porque o que aconteceu depois, bem, essa é uma história à parte. Atualização 2. Eu estava na minha cozinha, tão cansada que mal conseguia enxergar direito. Tinha passado o dia entre ligações de trabalho, trocando o soro intravenoso do meu pai e tentando convencer minha mãe de que precisava comer algo mais do que biscoitos velhos e tristeza. E agora, aqui estava Carol me olhando e me acusando. O que saiu da minha boca foi uma torrente de frustração, raiva e tantas palavras de baixo calão que provavelmente inventei novos palavrões. Era como se uma represa tivesse se rompido, e anos de ressentimento reprimido transbordaram. Carol não reagiu bem. Sua expressão passou por mais cores do que um camaleão em uma bolsa de doces. Então Gary entrou na cozinha. Ele estava pronto para defender minha honra e colocar sua mãe em seu lugar. Claro que não. Gary deu uma olhada na cena, sua esposa, vermelha de raiva e possivelmente espumando pela boca, e sua preciosa mamãe, parecendo que ia desmaiar no sofá mais próximo. E adivinhem o que ele fez? Ele tomou o lado dela. No grande confronto entre sua esposa e sua mãe, Gary escolheu sua mãe. Ele começou a me dar um sermão sobre respeito, valores familiares e como eu estava destruindo essa família com meu comportamento egoísta. Mas Gary não tinha terminado. Ou não, ele guardou o melhor para o final. Em um movimento que tenho certeza de que ele pensou ser sua carta vencedora, lançou esta pérola: se você quiser se divorciar, você e nossa filha não vão conseguir se virar sozinhas, entende? Oh, meu doce Gary, você acabou de cometer um grande erro. Eu caí na gargalhada. Gary e Carol me olharam como se eu finalmente tivesse perdido a cabeça, e talvez eu tivesse mesmo. Mas ao perder a cabeça também encontrei algo, minha espinha dorsal. Quando consegui respirar de novo, me endireitei, limpei as lágrimas e soltei a frase que mudaria tudo. Querido, quem disse que eu seria a que não se viraria? A confusão nos rostos deles foi impagável. Era possível ver praticamente as rodas de hamster girando em suas cabeças, tentando processar o que eu tinha acabado de dizer. E aí foi quando eu soltei a maior bomba da verdade. Contei tudo sobre a casa, como ela não era uma casa qualquer, mas uma propriedade de $2 milhões que herdei do meu pai. Contei como cada pagamento da hipoteca, cada conta de impostos e cada reparo de encanamento foi pago com o meu dinheiro. O rosto de Gary passou da confusão para a incredulidade, e depois para algo que se parecia muito com medo. Carol, por outro lado, passou do choque para a indignação, e então se acomodou em um tipo de interesse calculador que me deu arrepios. Mas eu não tinha terminado. Eu estava com tudo, e nada menos que um ato divino me faria parar. Expliquei tudo. Como eu tinha mordido a língua durante anos, suportado a interferência de Carol e a falta de caráter de Gary, como mudei de emprego, sacrifiquei minha carreira e fiz o máximo para acomodar todos os seus caprichos. E para quê? Para ser tratada como uma empregada glorificada na minha própria casa? Deixei muito claro que as coisas iriam mudar. Nada de visitas surpresas de Carol, nada de redecorar sem meu consentimento. E nada de me tratar como se eu fosse um caso de caridade que deveria ser grata pelas migalhas de afeição que eles decidiam me dar. E para Gary deixei claro que ele tinha uma decisão a tomar. Ou ele começava a agir como marido e pai de verdade, ou ele fazia as malas e ia morar com sua adorada mamãe. Porque eu estava farta, cansada. Carol, previsivelmente, explodiu em lágrimas de crocodilo,
gritando que ela só queria o melhor para a família, que não podia acreditar que eu os havia enganado e como eu poderia ser tão cruel com o doce Gary. Gary, por sua vez, parecia ter sido atropelado por um caminhão, balbuciando e gaguejando, tentando argumentar que, como meu marido, ele certamente tinha algum direito sobre a casa. Fiz o que qualquer mulher sensata faria na minha situação. Liguei para um advogado. Um advogado do tipo que faz outros advogados acordarem no meio da noite, suando frio. Porque se Gary achava que me intimidaria com ameaças de divórcio, ele estava prestes a ter uma surpresa. Meu advogado me garantiu que não apenas a casa era completamente minha, mas que se Gary quisesse insistir no divórcio, ele teria sorte se saísse com algo além das roupas do corpo. Claro, isso é vida real e não um filme, então as coisas não se resolveram magicamente da noite para o dia. Gary, em um surpreendente lampejo de instinto de sobrevivência, pareceu perceber que tinha metido os pés pelas mãos até o fundo. Ele começou a falar sobre terapia de casal, de consertar as coisas, de quanto me amava a mim e a nossa filha. Quanto a Carol, bem, digamos que ela não aceitou muito bem seu novo status de persona non grata. Ela tentou de tudo: chantagem emocional, bombardeio de amor e até uma tentativa mal feita de desculpa. Mas me mantive firme, minha casa, minhas regras. E minhas regras diziam: nada de Carol. Percebi que ao me defender, ao me recusar a ser um capacho mais uma vez, eu estava ensinando a minha filha a lição mais valiosa de todas, que ela merece respeito, que ela não tem que suportar o abuso de ninguém, nem mesmo da família, especialmente da família. Agora sei que vocês estão morrendo de curiosidade para saber o que aconteceu depois. Bem, meus queridos curiosos, essa é uma história para outro dia. Por enquanto, digamos que a vida está interessante. Desafiadora sim, mas também libertadora de uma maneira que eu nunca pensei ser possível. Estou redescobrindo quem sou, sem as expectativas de Gary e as críticas constantes de Carol pesando sobre mim. Então, se você está aí, lidando com seu próprio Gary ou Carol, lembre-se disso. Você vale mais do que pensa, merece mais do que imagina e, às vezes, a coisa mais libertadora que você pode fazer é se levantar e dizer chega. Edição, Santo Deus. Isso explodiu da noite para o dia. Não posso acreditar o quanto vocês estão envolvidos no meu drama. Seus comentários e mensagens me fazem alternar entre gargalhadas e lágrimas enquanto bebo minha taça de vinho. Obrigada a todos pelo apoio, pelos conselhos e pelas sugestões verdadeiramente criativas sobre o que eu deveria fazer com a chave da casa de Carol. Não vou colá-la dentro de um peixe e enviá-la pelo correio, embora a tentação seja grande. Para responder a algumas perguntas comuns, sim, fico com a casa. Ela é minha por direito, e nenhum chilique do menino Gary vai mudar isso. Não, ainda não expulsei Gary. Estamos em uma espécie de limbo estranho, onde ele está tentando me convencer de que pode mudar, e eu estou tentando decidir se sequer quero que ele o faça. Carol está proibida de pisar na casa por enquanto. Informei que se ela aparecer sem ser convidada, não hesitarei em chamar a polícia. A expressão de perra crônica que ela fez foi épica, acreditem. Para os muitos que pediram o número de Carol porque acham que ela é atraente, procurem ajuda, sério. Sim, mudei as fechaduras e o código de segurança. Para quem perguntou sobre minha filha, ela está bem. As crianças são resilientes, e estou garantindo que ela saiba que nada disso é culpa dela. De fato, ela parece mais feliz desde que as visitas de Carol pararam. Que surpresa, hein? E finalmente para a pessoa que sugeriu que eu escrevesse um livro, não me tente. 50 tons de lilás, a história de uma sogra, tem um toque interessante, não acham? Obrigada novamente, Reddit. O apoio de vocês significa mais do que imaginam. Atualizarei quando puder, mas por agora, tenho uma vida para reconstruir e muito lilás para pintar por cima. Atualização 3. Estou de volta, porque sei o quanto vocês estavam esperando pela conclusão desta história e do maravilhoso casamento que eu tinha, se você captar o sarcasmo. Aposto que vocês queriam saber se Gary ficou comigo ou com sua adorada mamãe. Bem, deixe-me dizer que ele realmente nunca teve escolha. Embora, sendo honesta, se ele tivesse a escolha, certamente teria escolhido a mãe. Por sorte, logo após minha última atualização, os papéis do divórcio já estavam prontos para serem apresentados a ele. A cara de Gary quando ele recebeu os papéis foi tão engraçada quanto vocês podem imaginar. Uma mistura de surpresa, preocupação e confusão, como se ele não pudesse acreditar no que estava acontecendo. Ele agiu como se o divórcio fosse a coisa mais estranha do mundo, como se não tivesse visto isso chegar. Mas honestamente, o que realmente é estranho é que eu não tenha pedido o divórcio muito antes. Mais estranho ainda é que eu tenha me casado com ele em primeiro lugar, ou que não tenha fugido no primeiro sinal claro de que ele era um menino da mamãe. Junto com os papéis do divórcio veio, como esperado, uma ordem de despejo. Eu não ia permitir que ele continuasse morando na minha casa nem mais um dia do que o necessário. A boa notícia para ele foi que não precisaria se mudar para muito longe.
Seu novo e antigo endereço era exatamente onde todos esperávamos, na casa da sua mãe. Claro, fiz esse comentário pensando que seria uma boa notícia para ele. Digo, o que poderia ser melhor do que viver com sua adorada mãe? Curiosamente, ele não achou graça. Por quê? Não faço ideia. Pensei que ele fosse gostar, com todo o incesto emocional deles. Por sorte, ele não demorou muito para sair. Levaram apenas alguns dias para ele empacotar tudo e se mudar. Provavelmente porque já tinha algumas roupas na casa da mãe. A razão? Não quero saber, nem me importa. Uma vez que ele foi embora, tudo avançou como devia. O processo de divórcio levou alguns meses, como costuma ser, mas finalmente foi concluído. Fiquei com a casa, porque nunca foi um bem matrimonial, era uma herança do meu pai. E para quem perguntou, sim, é possível herdar algo enquanto a pessoa ainda está viva. Quanto ao resto das nossas posses, dividimos de maneira justa. Mas o melhor de tudo é que Gary agora tem que pagar pensão alimentícia. Isso foi um grande alívio, porque eu estava começando a considerar buscar um emprego melhor para sustentar a mim e minha filha, agora que ele estava fora da equação. No entanto, graças à pensão, podemos cobrir a diferença sem nos preocupar muito. Além disso, agora que sua mãe não pode mais entrar nesta casa nem se meter em nossas vidas, há uma economia significativa. É incrível o que se pode realizar quando se expulsa um parasita emocional. Como esperado, Carol tentou voltar. Quis vir ver sua neta, mas fui muito clara. Se ela quiser vê-la, que faça isso durante o tempo que passa com o pai. Deixei claro que não há lugar para ela nesta casa. E sim, talvez eu tenha sido um pouco dura, mas disse que aqui não se permitem animais perigosos. A expressão que ela fez quando eu disse isso foi quase tão boa quanto a de Gary ao receber os papéis do divórcio. Quanto à custódia da nossa filha, chegamos a um acordo. Ela passa a semana comigo e os fins de semana com o pai, embora, sendo realista, esse tempo seja passado na maior parte com a avó, já que Gary ainda vive com Carol e não fez nenhum esforço para se mudar, mesmo após vários meses desde que saiu da minha casa. No mais, devo dizer que as coisas estão muito melhores agora. Uma vez que você se livra do que está envenenando sua vida, tudo começa a melhorar. É como se eu estivesse carregando uma mochila cheia de pedras por anos, e ao soltá-la, de repente, tudo fica mais fácil. Não preciso mais pisar em ovos na minha própria casa, nem viver sob a sombra constante das críticas de Carol. Minha filha está mais tranquila e, embora seja difícil para ela ter pais divorciados, acredito que ela também sente a diferença agora que a constante interferência da avó em nosso espaço parou. Agora, finalmente, a casa se sente como um lar. E para quem perguntou, sim, finalmente me livrei de todo o lilás na casa. Aquela tinta foi a primeira coisa que desapareceu quando Gary saiu. A liberdade tem uma cor, e posso garantir que não é lilás. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Minha filha queria que eu vendesse nossa relíquia de família para pagar a faculdade dela, mas eu me recusei. Depois ela espalhou mentiras sobre mim. Olá, sou uma mulher de 45 anos e estou escrevendo este post hoje para pedir conselhos sobre uma situação que aconteceu com minha filha Chloe, de 19 anos. O problema é bastante complicado, então vou começar com um pouco de contexto para esclarecer tudo. Eu tive minha filha, Chloe, quando tinha 26 anos com meu então marido, a quem chamaremos de Stan. Stan e eu nos conhecemos na faculdade e nos casamos assim que nos formamos. Ele vinha de uma família de negócios bastante confortável. A mãe dele faleceu de câncer quando ele era jovem, e seu pai o criou sozinho desde então. Meu sogro, Mark, de 65 anos, sempre me tratou como uma filha e em algumas ocasiões até me defendeu na frente da própria família. No entanto, depois do nascimento de Chloe, as coisas entre Stan e eu começaram a desandar, e ele mal ficava em casa. Quando Chloe tinha 3 anos, estávamos à beira do divórcio, mas Mark nos colocou em aconselhamento matrimonial e conseguimos salvar o casamento. No entanto, nada voltou a ser como antes. Tudo parecia falso, como se fôssemos uma versão de mentira do que éramos. O período anterior ao divórcio também afetou muito Chloe, então Stan e eu decidimos ser civilizados e fazer o casamento funcionar por causa dela. Chloe cresceu em uma casa com ambos os pais que a amavam muito, mas que não se amavam entre si. Stan cuidava dos negócios da família, e eu trabalhava como designer gráfica, ambos contribuindo para o sustento da casa para garantir que Chloe nunca passasse por dificuldades financeiras. Chloe acabou sendo uma boa menina, sempre se esforçando para conseguir o que queria. Quando ela completou 17 anos, o arranjo entre mim e Stan começou a ruir. Ele me confessou que tinha um caso com sua secretária há 5 anos. Essa mulher já estava conosco há quase 10 anos, então sua traição foi um golpe terrível, como se tivesse vindo de alguém da família. Isso causou muito drama em nossa casa, a ponto de Mark quase excluir Stan de seu testamento por causa do comportamento imprudente dele. Foi nesse momento que decidi me separar de vez de Stan e pedir o divórcio.
pois estava exausta de manter a farsa. Chloe não disse nada, mas claramente sentiu o impacto da separação, pois teve que se mudar entre nossas casas a cada fim de semana, ficando principalmente com o pai e sua amante, já que a casa dele era mais próxima da escola. Eu fiz tudo o que podia para facilitar as coisas para Chloe, dando a ela sempre o melhor e evitando brigas com Stan sempre que nos encontrávamos. No último ano do ensino médio, Chloe decidiu que queria seguir os passos do pai e do avô no negócio da família. Mark me contou em segredo que planejava abrir uma nova empresa em nome de Chloe e entregá-la a ela como presente de formatura. Chloe trabalhou muito durante o último ano escolar e conseguiu entrar em uma escola de negócios decente, mas não obteve bolsa de estudos nem ajuda financeira. Ela esperava que nós pagássemos sua matrícula, e eu estava disposta a cobrir metade dos custos, enquanto Stan pagaria a outra metade. Nesse período, a amante de Stan anunciou que estava grávida. Eu comecei a economizar e, depois de reunir fundos de outras economias, consegui juntar os 50% da matrícula. No entanto, um incidente aconteceu nesse último ano, o que criou uma certa distância entre mim e Chloe. Como mencionei antes, fiz questão de estar presente para Chloe após minha separação de Stan. Ela toca piano maravilhosamente bem e tinha um recital de talentos para os alunos do último ano. O evento foi marcado para um dia de semana, e tanto Stan quanto eu decidimos comparecer. No dia do recital, acabei presa no trabalho e liguei para Stan para saber se ele já estava lá. Ele disse que estava no hospital com a namorada porque a consulta médica havia demorado mais do que o esperado e achou que não seria problema, já que eu estaria presente. Entrei em pânico e liguei para Mark para ver se ele poderia ir ao recital, mas ele não atendeu. Tanto Stan quanto eu saímos correndo de onde estávamos, mas só conseguimos chegar ao final do recital. Chloe havia ganhado, mas não tinha ninguém da família lá para vê-la. Quando a encontramos indo para casa sozinha, ela entrou no carro em silêncio. Tentamos conversar com ela, mas sua resposta foi fria e ríspida, o que era compreensível. Quando a deixei na casa de Stan, ela fez um comentário sarcástico. Tudo bem ele chegar atrasado, já que estava cuidando da mãe do filho dele, enquanto você preferiu priorizar o trabalho em vez de mim. Esse comentário me machucou muito, mas não respondi porque sabia que ela estava falando a partir de um lugar de dor. Prometi que iria compensá-la e a levei para almoçar em seu restaurante favorito no fim de semana, mas acho que as coisas nunca mais foram as mesmas entre nós. Após os exames finais, Chloe veio passar as férias em minha casa, já que a amante de Stan precisava de mais espaço por causa da gravidez. Um dia, durante o almoço, Chloe me perguntou se eu pagaria sua faculdade e me entregou uma lista detalhada dos custos. Eu disse que pagaria metade da matrícula, já que seu pai também contribuiria. Chloe me olhou e disse: com o novo bebê, é óbvio que meu pai não vai pagar nada. Fiquei estressada e disse que não era justo que Stan a abandonasse só porque tinha outro filho a caminho. Chloe respondeu que entendia o pai e que não guardava rancor dele nem da namorada. Ela praticamente implorou para que eu encontrasse uma forma de ajudá-la a pagar, ou ela teria que fazer um empréstimo estudantil. Sugeri que o empréstimo era uma boa opção, já que realmente não tínhamos dinheiro suficiente, mas ela ficou chateada e saiu. No dia seguinte, Chloe voltou para casa radiante e colocou um colar de safira azul na mesa. Era uma relíquia de família que havia pertencido à minha mãe. Chloe sugeriu que eu vendesse o colar para pagar sua faculdade. Eu fiquei chocada com a ideia, pois esse colar estava em minha família havia gerações. Mesmo sabendo que ela o herdaria no futuro, senti que era estranho minha própria filha querer que eu o vendesse, especialmente sem necessidade real. Disse a Chloe que não venderia o colar, pois ele tinha um valor sentimental. Ela argumentou que de nada servia uma relíquia que não pudesse ajudá-la, mas mantive minha posição e encerrei a discussão. Chloe ficou furiosa e começou a arrumar as malas para ir morar com o pai. Tentei convencê-la de que não era algo tão grave e que poderíamos encontrar uma solução, mas ela simplesmente disse não e foi embora. O dia da formatura de Chloe estava se aproximando, e obviamente eu esperava ser convidada para a cerimônia. No entanto, o que recebi foi um convite para a festa de comemoração organizada na casa de Stan. Achei que poderia ter sido um engano e mandei uma mensagem para Chloe, mas ela respondeu que a escola permitia apenas um dos pais na cerimônia e que ela havia decidido levar o pai. Aceitei a decisão a contragosto. Mais tarde, no dia da formatura, fiquei magoada ao ver no Instagram de Chloe fotos da cerimônia com Stan e sua amante. Decidi superar a dor e não tornar o dia sobre mim. A festa de formatura foi tranquila, como se nada tivesse acontecido. Mark se aproximou para me consolar sobre não ter sido convidada para a cerimônia, mas eu disfarcei e disse que estava doente e não pude comparecer. Quando chegou o momento do discurso de Chloe, ela subiu ao palco e começou a agradecer a todos. Falou sobre como sua futura madrasta era um amuleto da sorte e a razão de seu sucesso. Continuou elogiando Stan e sua nova família, e eu esperei ansiosamente que meu nome fosse mencionado em algum momento, mas o discurso terminou sem nenhuma referência a mim.
Fiquei arrasada, e Mark percebeu claramente o quanto eu me senti rejeitada. Ele foi imediatamente falar com Chloe, e poucos minutos depois, após o que parecia ter sido uma discussão acalorada, voltou com uma expressão séria. Chloe então se aproximou de mim e pediu para conversarmos em particular. Fomos para o quarto dela, e eu pensei que ela queria se desculpar por tudo, mas em vez disso, ela começou a gritar, culpando-me por ter arruinado o dia especial dela. Ela estava furiosa porque seu avô, Mark, a havia confrontado por não ter me mencionado no discurso. Quando ela lhe disse que ele não deveria interferir sem saber a história toda, Mark respondeu que sabia de tudo e saiu irritado. Chloe continuou a me chamar de delatora por ter dedurado nossa conversa a Mark e estragado o relacionamento dela com ele. Eu disse que não havia contado nada a Mark, mas ela se recusou a acreditar e exigiu que eu fosse embora o mais rápido possível. Despedaçada, deixei a festa e voltei para casa. Mais tarde naquela noite recebi uma ligação de Chloe, chorando e pedindo para eu ir até a casa de Stan o mais rápido possível. Fiquei preocupada e dirigi até lá imediatamente. Quando entrei vi Stan, sua amante e Mark sentados no sofá, com Chloe de pé ao lado em lágrimas. Perguntei o que estava acontecendo e descobri que Stan havia ligado para Mark no dia em que Chloe foi morar com ele depois da nossa discussão. Ele pediu dinheiro a Mark para pagar a faculdade de Chloe ou que Mark me convencesse a arcar com o valor total. Mark ficou furioso com Stan por tentar me manipular só porque ele não queria pagar a educação da própria filha, e desde então, os dois não se falaram mais. Depois de Chloe não ter mencionado meu nome na cerimônia e dar uma justificativa ridícula para isso, Mark perdeu a paciência e decidiu dizer a Chloe o que ela não queria ouvir. Primeiro, ele pediu que eu explicasse toda a situação entre mim e Chloe. Contei tudo, inclusive sobre o colar de safira, e Mark ficou tão chocado quanto eu com a ideia de vender uma relíquia de família sem necessidade. Ele então se levantou e começou a repreender Chloe por me tratar daquela maneira. Depois, tirou da pasta os papéis da empresa que havia planejado abrir em nome dela como presente de formatura e, diante de todos, rasgou os documentos. Mark disse a Chloe que havia errado ao julgá-la como uma boa pessoa e que não havia mais chance de estragá-la com privilégios. Todos na sala ficaram em choque e Chloe começou a chorar desesperadamente, implorando para que Mark não fosse tão severo. Mark então se voltou para mim e pediu que eu não desse a Chloe o dinheiro que havia guardado para a faculdade, dizendo que ela precisava de um choque de realidade por ter se tornado tão mimada. Ele saiu sem ouvir mais ninguém. Chloe então começou a me implorar para convencer Mark a devolver a empresa a ela, enquanto Stan e sua amante me culpavam por toda a confusão. Estava tudo se tornando demais para mim, então eu disse a Chloe que pensaria no assunto e fui para casa. Na manhã seguinte, meu telefone estava cheio de mensagens de Stan e Chloe, pedindo para eu falar com Mark e resolver a situação. Estou bastante estressada e pensando em convidar Mark para jantar esta noite para discutir o assunto, mas, sinceramente, ainda não sinto que a culpa seja minha. Então, sou eu a errada por não vender nossa relíquia de família para pagar a faculdade da minha filha e talvez acabar arruinando o futuro dela? Atualização 1. Primeiramente, gostaria de responder a algumas perguntas que surgiram nos comentários da publicação original. Por que Mark não podia pagar a educação de Chloe mesmo sendo rico? Apesar de ser uma pessoa rica, Mark acredita firmemente que as pessoas devem trabalhar e conquistar suas próprias posições. Por isso, ele não estava disposto a pagar pela educação de Chloe diretamente, mas estaria confortável em lhe dar a empresa depois que ela se formasse. E quanto à situação financeira de Stan? Stan não era tão rico quanto o pai, mas vivia confortavelmente. Como mencionei antes, ele estava economizando para seu novo filho e para sustentar sua nova família. Como era a relação entre Chloe e sua futura madrasta? Eu não gosto da amante de Stan por tudo que ela fez comigo, mas ela sempre foi gentil e amável com Chloe. No começo, Chloe não gostava dela, especialmente quando Stan e eu decidimos nos divorciar, mas com o passar dos anos as duas criaram um vínculo. Elas se identificaram por suas infâncias difíceis com pais separados e desenvolveram uma relação madura, semelhante à de uma madrasta e enteada. Eu não tinha percebido quão próximo era esse relacionamento até agora. Voltando à atualização. Durante o jantar, conversei com Mark sobre tudo o que havia acontecido e perguntei se não era um castigo muito severo ele não dar a empresa a Chloe e eu não pagar pela faculdade dela. Mark foi muito claro ao dizer que Chloe não teria valorizado nada disso, e isso era evidente pelo comportamento dela na festa. Ele ficou decepcionado porque, além de agir como se merecesse tudo, Chloe não mostrou a menor intenção de conquistar algo por conta própria. Mark me fez perceber que eu era livre para dar a Chloe o dinheiro que havia economizado, mas que não deveria esperar o mesmo dele nem reclamar no futuro caso Chloe escolhesse me abandonar por sua nova família. Ele me assegurou que nada disso era culpa minha e foi embora. Depois que ele saiu, liguei para Chloe e expliquei que o avô dela não lhe daria um papel na empresa a menos que ela conquistasse algo por mérito próprio.
Chloe ficou furiosa ao ouvir isso e começou a me xingar novamente, culpando-me por tudo que havia dado errado. A situação saiu tanto do controle que Stan teve que arrancar o telefone dela para fazê-la parar. O comportamento de Chloe naquela ligação me fez reconsiderar minha decisão de pagar metade da faculdade dela. No dia seguinte, soube por Mark que ele havia tido outra discussão acalorada com Stan, que nos culpava por fazer Chloe se sentir miserável e por tratá-la injustamente. Mark, sendo o homem direto que é, lembrou a Stan que ele também poderia pagar pela educação da própria filha, mas que na verdade, era ele quem a havia abandonado. Mark também fez questão de lembrar que Stan ainda fazia parte da empresa que ele dirigia e que poderia ser demitido se continuasse com seus jogos de culpa. Stan se calou rapidamente e quase não defendeu Chloe. Até mesmo a amante dele tentou convencer Mark sob o argumento de como a família deveria ser tratada, mas Mark sugeriu que ela pagasse a faculdade de Chloe, o que ela recusou prontamente, pois não tinha condições financeiras para isso. Tentei ligar para Chloe depois da nossa última conversa para ver se ela estava bem, mas aparentemente ela me bloqueou tanto no telefone quanto nas redes sociais. Nesse ponto, achei que fazia sentido não pagar mais pela faculdade dela. Atualização 2. Já se passou uma semana desde a última atualização, e as coisas têm estado tranquilas. Ainda me sinto culpada por não ajudar minha filha com sua educação, mas também entendo que ceder às exigências dela só significaria incentivar esse comportamento. Por isso, continuo firme em não ajudá-la financeiramente. Como mencionei antes, Chloe ficou devastada ao saber que teria que fazer um empréstimo estudantil e que provavelmente não faria parte do negócio da família. Ouvi dizer que a namorada de Stan tem sido seu maior apoio emocional durante todo esse tempo. Embora eu não goste dessa mulher, fico aliviada em saber que Chloe tem alguém ao seu lado. Mark também ficou chateado por perder o contato com a neta por causa de dinheiro e decidiu que a vida era curta demais para guardar rancores. Embora ele não pretendesse ajudá-la financeiramente, queria ter uma conversa com ela para explicar o que deu errado e como eles poderiam melhorar o relacionamento no futuro. Chloe concordou em se encontrar com ele para almoçar, mas a conversa não saiu como planejado. Eles conversaram por um tempo, e tudo parecia estar indo bem até que Mark perguntou por que Chloe não me convidou para a cerimônia de formatura. Nesse momento, Chloe, tentando persuadir o avô, inventou uma história dizendo que havia implorado para eu pagar metade da matrícula e que havia mencionado o colar para facilitar as coisas para mim. Segundo Chloe, eu a havia tratado mal por ser tão mimada. Ela também disse que mesmo depois disso, ainda me convidou para a formatura, mas que eu recusei o convite e agora estava agindo como vítima. Mark, sendo um homem esperto, ouviu a versão dela, mas decidiu checar os fatos comigo mais tarde, e foi assim que soube dessa história. Quando Mark me perguntou por que eu havia recusado o convite, eu desabei em lágrimas, explicando que Chloe nunca tinha me convidado. Mostrei a ele as mensagens que Chloe aparentemente esqueceu antes de mentir. Ficou claro que não fui convidada deliberadamente. Mark, profundamente decepcionado, ligou para Chloe e informou que eles não teriam mais nenhum relacionamento até que ela parasse de ser tão enganosa. Também decidi enviar uma mensagem a ela do número de Mark, dizendo que não queria manter contato com uma filha ingrata como ela. Recebi algumas mensagens da namorada de Stan me insultando por abandonar minha própria filha e arruinar o relacionamento dela com a família, mas eu simplesmente a bloqueei porque sei que não vale a pena perder tempo com isso. Atualização 3. Não achei que as coisas chegariam a esse ponto tão rápido, mas aqui estou eu escrevendo mais uma atualização. Depois da conversa com Mark, Chloe percebeu que a única forma de conseguir simpatia nessa situação era criando uma narrativa falsa e espalhando-a. Ela usou sua conta no TikTok para postar alguns vídeos, dizendo que eu era uma mãe tóxica e manipuladora. Distorceu várias situações desde a infância para me pintar como a vilã e até fez comentários inapropriados sobre minha relação com Mark. Eu não uso redes sociais novas, então fiquei sabendo da situação por uma colega de trabalho que seguia Chloe. Diante disso, informei Mark e enviei um e-mail para Stan, sua namorada e Chloe, avisando que se não apagassem os vídeos imediatamente, eu os processaria por difamação. Mark fez o mesmo. Mais tarde, naquela noite, recebi uma ligação de uma parente distante perguntando sobre minha situação com Chloe, e descobri que os vídeos haviam se tornado virais em nossa comunidade. Finalmente instalei o TikTok para ver os comentários, e minha reputação estava sendo destruída, com Chloe curtindo os comentários mais ofensivos. Meu telefone e e-mail foram bombardeados com mensagens de ódio de pessoas conhecidas e desconhecidas. Decidi que já era demais e concordei com Mark que deveríamos seguir com o processo por difamação. No dia seguinte, Stan e Chloe apareceram na empresa de Mark, acompanhados de um advogado. Mark, com seu próprio advogado ao lado, informou Stan e Chloe que pretendia processá-los pelos vídeos difamatórios.
Chloe entrou em pânico ao ouvir que realmente poderiam ir a julgamento por causa dos vídeos fúteis e imediatamente apagou o conteúdo do TikTok, na esperança de eliminar as provas. No entanto, Mark mostrou a ela gravações das telas com os vídeos originais. Chloe começou a chorar lágrimas de crocodilo, pedindo a Mark que não prosseguisse com a ação, pois isso arruinaria seu futuro. Stan ainda tentou me fazer sentir culpa, sugerindo que eu retirasse a queixa, mas eu lhe disse para não interferir, já que ele não fez nada para impedir essa confusão desde o início. Honestamente, essa situação foi extremamente exaustiva, e vindo da minha própria filha, foi ainda mais devastadora. Por isso, decidi me afastar das redes sociais por um tempo e só ler os comentários depois de uma pausa necessária da internet. Atualização 4. Estou escrevendo esta última atualização alguns meses depois. Agora posso dizer com segurança que o problema foi resolvido. Gostaria de agradecer a todos que postaram conselhos nos comentários. Sou muito grata pelo apoio. Desde a última vez, muitas coisas aconteceram, especialmente com Chloe. Como tudo isso ocorreu logo antes de um fim de semana prolongado, decidimos entrar com o processo na segunda-feira seguinte. No entanto, no sábado recebi uma ligação de Mark pedindo para que eu fosse imediatamente à casa de Stan. Fui às pressas e o que encontrei lá foi chocante. Depois de saberem sobre o processo, Stan e Chloe tiveram uma discussão intensa que acabou afetando a saúde da namorada de Stan. Ela teve falta de ar e precisou ser levada ao hospital. Felizmente, tanto ela quanto o bebê estavam bem, e após o exame, ela voltou para casa. Chloe se sentiu culpada por colocar a saúde da namorada de Stan em risco e tentou se desculpar com ela. No entanto, ao invés de aceitar a desculpa, as duas acabaram se envolvendo em uma briga feia. A namorada de Stan pediu que Chloe lhe desse espaço, mas Chloe insistiu em receber o perdão na hora, o que irritou ainda mais a mulher. Antes que Stan pudesse intervir, a discussão se tornou física, e Chloe empurrou a namorada dele em um momento de raiva. Felizmente, Stan conseguiu amortecer a queda. Ao perceber o que tinha feito, Chloe correu para o quarto chorando. Algumas horas depois, ela desceu e ficou surpresa ao nos ver todos sentados lá. Sabia que estávamos ali por causa do que havia acontecido e imediatamente se desculpou, reconhecendo que seu comportamento era inaceitável. Foi então que Stan falou e pediu que Chloe saísse de casa o mais rápido possível. Ele ainda acreditava que ela representava uma ameaça para sua parceira grávida e para o bebê que estava por nascer. Chloe ficou em choque e tentou se desculpar novamente, mas a namorada de Stan deixou claro que essa era a única opção. Embora eu achasse a decisão severa, entendi que Chloe havia se colocado nessa situação. Mark ofereceu a ela um lugar para ficar temporariamente, e Chloe aceitou, pois não tinha outra escolha. Depois que Chloe foi arrumar suas coisas, Stan começou a chorar e pediu ao pai que retirasse o processo, dizendo que não queria se envolver em problemas legais em um momento tão crucial da sua vida. Ele também afirmou que preferia se afastar completamente de Chloe, se esse fosse o preço da sua liberdade. Quando digo que todos na sala ficaram boquiabertos, não estou exagerando. Entendo que Chloe não era perfeita e, para ser justa, nem mesmo uma pessoa decente naquele momento. Mas Stan cortar os laços com a própria filha por causa de um bebê que ainda nem havia nascido era inconcebível. Mark e eu nos entreolhamos em choque, esperando que a namorada de Stan dissesse algo. No entanto, tudo que ela disse foi que nada daquilo era culpa deles e que concordava plenamente com Stan. Por mais cruel que Chloe pudesse ter sido, a decisão do pai de cortar os laços com ela parecia mesquinha. Mark não disse mais nada e saiu com Chloe quando ela desceu com as malas. Eu segui. No dia seguinte, recebi uma mensagem de desculpas do número de Mark. Era Chloe. Ela disse que o avô havia contado tudo sobre a intenção de Stan de deserdá-la e que, tarde demais, percebeu que eu era o único dos pais que realmente se importava com ela. Não a perdoei imediatamente, mas pedi que se cuidasse. Naquela noite, liguei para Mark e concordamos que seguir com o processo de difamação contra Chloe não era uma boa ideia, já que ela já estava passando por muita coisa e claramente precisava de ajuda. Decidimos deixar o processo de lado com uma condição. Chloe teria que publicar um pedido de desculpas público em todas as plataformas de redes sociais, tanto para Mark quanto para mim. Chloe concordou prontamente. Em sua postagem, ela também declarou que cortaria todo o contato com o pai e a namorada dele. Quando Stan descobriu que o processo havia sido retirado, tentou ligar para Chloe para se desculpar por sugerir deserdá-la. No entanto, em vez de tolerar as desculpas, Chloe liberou toda sua raiva acumulada, lembrando de sua traição contra mim e de como ele a havia abandonado. Stan não teve palavras para responder e entendeu que o relacionamento entre eles havia terminado. Chloe solicitou um empréstimo estudantil e decidiu cuidar de tudo por conta própria. Antes de ir embora, ela passou na minha casa para se desculpar sinceramente por tudo o que havia acontecido. Eu a perdoei, mas deixei claro que nosso relacionamento precisaria de muito trabalho para ser reconstruído. Chloe concordou e disse que manteria certa distância por enquanto.
Atualmente, Chloe encontrou um emprego perto do campus da faculdade e está fazendo terapia para cuidar da sua saúde mental. Não temos nos falado muito, mas pretendo convidá-la para as festas de fim de ano. Mark também conversa com ela ocasionalmente. Quanto a Stan e sua nova família, parece que estão indo bem, embora ele tenha comentado com o pai que se arrepende de ter cortado os laços com Chloe de forma tão abrupta. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.